Imagine isso por um momento. Você está disparando pelo vasto vazio do espaço, mais rápido do que consegue imaginar. Com estrelas piscando como velas distantes em uma noite interminável, de repente tudo ao seu redor, asteroides, cometas, fragmentos gelados, simplesmente desaparece. É como se uma parede invisível tivesse parado toda a matéria em seu caminho. À frente, há apenas um vazio gelado, interrompido pelo brilho fraco de estrelas a bilhões de anos-luz de distância. Onde você está? Você acabou de tropeçar no penhasco de Kuiper, um limite misterioso muito além de Netuno. Nos arredores sombrios do nosso sistema solar, e enquanto você flutua ali, uma pergunta ardente o domina. O que na Terra ou além dela causou esse vazio assustador? Esse enigma está no cruzamento de dois quebra-cabeças cósmicos alucinantes, cada um potencialmente explicando o outro. O primeiro é o penhasco de Kuiper, um fenômeno tão obscuro que mal é mencionado fora de fóruns científicos de nicho e blogs apaixonados por matemática. O segundo, no entanto, capturou a atenção global por décadas, despertando admiração, debate e até um toque de medo. Estou falando do lendário Planeta 9, também conhecido como Planeta X, dependendo de quem você pergunta. Agora, novas evidências de estudos recentes têm deixado os astrônomos empolgados, alegando que estamos mais perto do que nunca de provar sua existência. Então, aperte o cinto enquanto mergulhamos no desconhecido, explorando esses mistérios e entrando no reino da lenda cósmica. Vamos começar com um pouco de contexto. Quando as crianças aprendem sobre nosso sistema solar na escola, geralmente são ensinadas sobre o Sol, a Lua, os planetas e talvez o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Isso são 8 planetas hoje. Ou 9 se você for velho, o suficiente para lembrar de uma época antes de 2006. Mas e se eu te dissesse que poderia haver 10 planetas, e não apenas um? Mas 2 cinturões de asteroides. Sei que você está aqui pelo furo sobre o planeta 9, e confie em mim, chegaremos lá com muito a desempacotar. Mas primeiro vamos falar sobre o penhasco de Kuiper. É a chave para entendermos por que suspeitamos que o planeta 9 exista. Para começar, entre Marte e Júpiter, está o cinturão de asteroides que a maioria de nós conhece. Um anel caótico de rochas e gelo, variando de pequenos seixos a pedaços enormes do tamanho do estado do Texas. Mas aqui vai um fato menos conhecido. Há um segundo cinturão de asteroides, bem lá fora, perto da borda do nosso sistema solar. Ele não recebe muita atenção, porque está incrivelmente distante, muito além de onde a maioria de nós imagina que o espaço começa. Então, o que torna essa região especial? Para começar, ela tem o formato de um donut cósmico gigante, estendendo-se 20 vezes mais largo e 200 vezes maior em massa do que o cinturão de asteroides interno. Mais intrigante ainda, é a fonte de alguns dos mistérios mais estranhos no espaço. Esse cinturão externo, chamado de cinturão de Kuiper, foi teorizado pela primeira vez pelo astrônomo Gerard Kuiper em 1950. Isso não foi pouca coisa, considerando que está aproximadamente tão distante de nós quanto Netuno, cerca de 30 unidades astronômicas. Ou 30 vezes a distância da Terra ao Sol. Para colocar isso em perspectiva, uma unidade astronômica é cerca de 93 milhões de milhas. Ou aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Então, o cinturão de Kuiper fica a uma distância impressionante de cerca de 4 bilhões e meio de quilômetros de nós. Devido a essa imensa distância, apenas uma espaçonave, a missão New Horizons da NASA, já se aventurou por lá, sobrevoando Plutão e suas luas em 2015. Gerard Kuiper, frequentemente aclamado como um pioneiro da ciência planetária moderna, fez várias previsões revolucionárias.
Ele especulou sobre a composição dos anéis de Saturno, as luas orbitando Netuno e Urano. E até detalhes sobre a atmosfera de Marte. Ele também imaginou que a superfície da Lua poderia parecer neve crocante. Uma suposição mais tarde confirmada por Neil Armstrong durante as missões Apollo. Mas aqui é onde as coisas ficam realmente bizarras. Se você viajar ainda mais longe, cerca de outras 200 unidades astronômicas ou algo assim no espaço profundo, cerca de 30 bilhões de quilômetros, algo estranho acontece. Todos os asteroides, cometas e detritos gelados no cinturão de Kuiper simplesmente desaparecem. É como se uma barreira invisível os prendesse dentro. Bloqueasse qualquer coisa de entrar, ou como se algo enorme os tivesse varrido para longe. Ainda mais estranho, modelos científicos sugerem que deveria haver mais objetos além desse ponto. Não menos. No momento, a ciência não tem uma resposta definitiva para esse fenômeno chamado de penhasco de Kuiper. Mas há teorias. Uma ideia é que os objetos além desse limite são simplesmente pequenos demais para detectarmos com a tecnologia atual. Outra possibilidade, muito mais emocionante, aponta para o planeta 9. Essa teoria sugere que um planeta massivo com uma vasta órbita ao redor do nosso Sol passou por essa região. Sua atração gravitacional recolhendo ou dispersando os detritos para sua própria órbita. Se for verdade, isso poderia ser a prova definitiva da existência de um mundo escondido em nosso sistema solar. Isso nos leva a outra peça do quebra-cabeça do cinturão de Kuiper. Essa região abriga vários corpos celestes significativos. Conhecidos como objetos do cinturão de Kuiper, Plutão é o mais famoso, ao lado de planetas anões como Sedna, Makemake e Haumea. Mas aqui está o ponto principal. Alguns desses objetos seguem órbitas peculiares, caminhos que desafiam as leis da física como as entendemos, a menos que algo massivo esteja lá fora, interferindo em suas trajetórias por meio de influência gravitacional. Primeiro notamos essa peculiaridade com Sedna, em 2004. Uma década depois, em 2014, outro objeto mostrou uma órbita igualmente estranha. Um astrônomo do Caltech conectou os pontos. E desde então, identificamos mais 13 objetos com o mesmo comportamento peculiar. Essas descobertas continuam acumulando evidências de objetos transnetunianos, coisas além de Netuno, que podem apontar para um planeta escondido. Ou pelo menos, sugerir que um esteve lá um dia. Se confirmado, isso poderia reescrever completamente tudo o que achávamos que sabíamos sobre como nosso sistema solar se formou e funciona. Antes de podermos caçar o planeta 9, precisamos saber o que estamos procurando, com base em cálculos. Sua localização provável e seus potenciais efeitos sobre objetos próximos. Aqui está o que pensamos, o planeta 9. Se existir, provavelmente é um gigante gasoso ou de gelo, semelhante a Urano ou Netuno, e cerca de 4 vezes o tamanho da Terra. Ele poderia pesar de 5 a 10 vezes mais que nosso planeta, possivelmente cercado por luas. Sua atmosfera pode ser rica em hélio e hidrogênio, com uma temperatura média de arrepiar os ossos de menos 226 graus Fahrenheit, ou menos 143 graus Celsius. Isso é bastante típico para um planeta gigante distante. Mas aqui está o que diferencia o planeta 9, sua incrível distância. Já mencionamos a distância de Netuno de cerca de 30 unidades astronômicas, ou aproximadamente 4 bilhões e meio de quilômetros do Sol. O planeta 9, no entanto, é estimado estar de 20 a 30 vezes mais longe que Netuno, em qualquer lugar de 400 a 800 unidades astronômicas. Isso é um impressionante 60 a 120 bilhões de quilômetros, por causa dessa imensa distância. O planeta 9 poderia levar entre 10 mil e 20 mil anos,
para completar uma única órbita ao redor do Sol. Para contextualizar, isso é de 2 a 4 vezes mais longo que os registros escritos mais antigos da história humana. Dependendo de quais fontes você referencia, então, como um planeta poderia se afastar tanto e ainda permanecer ligado à gravidade do nosso Sol? Uma teoria sugere que, se o planeta 9 se formou no início da história do nosso sistema solar, dentro do aglomerado lotado onde nosso Sol nasceu, ele pode ter sido empurrado para fora durante interações caóticas com outros corpos celestes. Pense nisso como superlotar uma sala, alguém certamente será empurrado para fora. Se as condições fossem adequadas, esse planeta ejetado ainda poderia ser capturado em uma órbita ampla ao redor do Sol. Outra ideia propõe que o planeta 9 era um planeta errante, vagando pelo espaço após ser expulso de seu sistema estelar original, até chegar perto o suficiente do nosso Sol para ser capturado por sua gravidade. De qualquer forma, a busca por esse mundo elusivo tem ocorrido por décadas. Mas para entender a caçada, precisamos abordar uma questão persistente. Por que ele tem 2 nomes, Planeta X e Planeta 9? A ideia de um planeta não descoberto à espreita muito além do nosso sistema solar conhecido não é nova. Ao longo dos anos, esse mundo misterioso foi chamado por diferentes nomes. Hoje, a maioria dos astrônomos o chama de Planeta 9. Mas originalmente foi batizado de Planeta X, representando o desconhecido, por Percival Lowell, a primeira pessoa a prever sua existência. A mudança de nome está ligada a uma reclassificação mais ampla na astronomia, notavelmente a despromoção de Plutão, em 2006. Naquele ano, a União Astronômica Internacional redefiniu o que constitui um planeta, reduzindo a contagem do nosso sistema solar de 9 para 8 e rotulando Plutão como um planeta anão. Essa mudança influenciou a nomeação do planeta hipotético, alinhando-o como planeta 9 em vez de um misterioso X. Mas a história dessa busca, e os nomes ligados a ela, é muito mais profunda, entrelaçada com a própria história de Plutão. Vamos explorar isso antes de voltar ao debate sobre a nomeação. A busca por um planeta desconhecido remonta a mais de um século. Percival Lowell, um astrônomo que lecionou no MIT, propôs a ideia pela primeira vez em 1902. Publicando um livro sobre isso um ano depois, tenha em mente que Netuno havia sido descoberto apenas 50 anos antes. Então a caça por novos planetas era um tema quente. Lowell ficou obcecado em encontrar o planeta X, em 1905. Ele começou sua busca no Observatório Lowell, no Arizona, que ele havia fundado em 1884. Seu método era meticuloso. Ele contratou uma equipe de computadores, pessoas habilidosas em matemática, para realizar inúmeros cálculos baseados nas órbitas incomuns de planetas como Netuno. Esses cálculos ajudaram a identificar locais potenciais para o planeta X. Lowell então fotografou essas áreas do céu, usando um telescópio refrator Clark de 24 polegadas. Que, curiosamente, tem mais de 9 metros de comprimento, e ainda está acessível ao público no Observatório Lowell, hoje. Ao longo dos anos, Lowell atualizou seu equipamento, adquirindo telescópios melhores e uma máquina de calcular mecânica para acelerar a matemática. Ele publicou suas descobertas em 1915 em um trabalho intitulado Uma Memória sobre um Planeta Transnetuniano. Tragicamente, ele faleceu apenas um ano depois, antes de completar sua busca. Mas seu legado continuou através da família. Após uma longa batalha legal, seu sobrinho assumiu o observatório e continuou a caçada, determinado a provar que Lowell estava certo. O irmão de Lowell, então presidente da Universidade de Harvard, também contribuiu financiando um telescópio de $10.000 projetado para astrofotografia. Chamado de astrógrafo,
perfeito para capturar objetos fracos e distantes. Entra em cena Clyde Tombaugh, um nome que incorpora o sonho americano. Nascido em uma fazenda no Kansas como um de 6 filhos, Tombaugh era um estudante trabalhador e um fabricante de telescópios autodidata. Em uma época em que o ensino superior estava fora do alcance de muitos na América rural, ele fabricou telescópios a partir de equipamentos agrícolas antigos, e enviou desenhos detalhados de Marte, Júpiter para o Observatório Lowell, o único de que tinha ouvido falar. Reconhecendo seu talento, o observatório o convidou para o Arizona para se juntar à pesquisa do céu por Planeta X. Tombaugh aproveitou a oportunidade, sem saber que dentro de 2 anos, faria história. Começando em janeiro de 1929. Tombaugh fotografou minuciosamente seções do céu delineadas no livro de memórias de Lowell. Cada imagem tinha que ser alinhada com precisão. Muitas vezes dentro de meio centímetro, ele trabalhou incansavelmente em uma cúpula sem aquecimento, suportando temperaturas abaixo de 0 durante as noites de inverno. Cada foto tinha que ser examinada meticulosamente em busca de sinais de um planeta, um processo chamado piscar em astrofotografia. Um único lapso de foco poderia significar perder a descoberta, um medo que o assombrava constantemente. Em janeiro de 1930, ele estimou ter escaneado imagens contendo 1,5 milhão de estrelas. Então, em 18 de fevereiro daquele ano, sua persistência valeu a pena. Ele encontrou um novo corpo celeste, mas não era o planeta X. Em vez disso, foi nomeado Plutão. Após uma sugestão de uma menina de 11 anos na Inglaterra, superando nomes como Minerva e Cronos, inicialmente muitos assumiram que Plutão era o planeta X que Lowell havia previsto. Caso encerrado, certo, mas dúvidas surgiram rapidamente. A órbita de Plutão não correspondia aos cálculos de Lowell, e mesmo os telescópios mais poderosos da época não conseguiam discernir detalhes da superfície, sugerindo que era muito menor do que o esperado para um gigante gasoso ou de gelo. Se Plutão era pequeno demais, não poderia exercer a atração gravitacional necessária para perturbar a órbita de Netuno, a própria anomalia que desencadeou a busca pelo planeta X. Ainda assim, alguns descartaram isso como uma coincidência improvável. Como Tombaugh poderia encontrar um planeta diferente, enquanto procurava outro? O debate perdurou por décadas, pois a tecnologia não era avançada o suficiente para medir a massa de Plutão com precisão. Isso mudou em 1978, quando o astrônomo James Christie descobriu Caronte, uma lua orbitando Plutão. Ao estudar sua órbita, os cientistas determinaram que a massa de Plutão era 455 vezes menor que a da Terra, muito leve para ser o planeta X ou para afetar Netuno. Plutão, ao que parece, estava apenas no lugar certo na hora errada. Essa constatação reacendeu o mistério do planeta X e alimentou debates sobre seu nome e o legado de Lowell, que foi complicado por sua fascinação por Marte. Lowell acreditava que a superfície do planeta apresentava canais, possivelmente aquedutos construídos por uma civilização inteligente para transportar água dos polos gelados. Essa teoria, inspirada nas observações de um astrônomo italiano em 1877, manchou sua reputação, lançando uma sombra sobre seu observatório mesmo após sua morte. Embora a NASA mais tarde tenha encontrado evidências de moléculas orgânicas antigas em Marte, sugerindo vida passada, está longe de canais. É agridoce pensar que Lowell não viveu para ver essa validação. Avançando para 2006, quando a União Astronômica Internacional reclassificou Plutão como um planeta anão. Seus critérios: um planeta deve orbitar o Sol, ser esférico, e limpar sua órbita de outros detritos. Plutão, residindo no cinturão de Kuiper cheio de detritos, não atendia ao terceiro requisito.
essa decisão permanece controversa, com muitos argumentando que é mera semântica e desrespeita a incrível descoberta de Tomball, um garoto de fazenda que desafiou as probabilidades para gravar seu nome na história. Os Iowa, por meio de Tomball, são um dos únicos 2 países modernos a descobrir um planeta, ao lado de astrônomos britânicos. Um feito para um país com apenas 249 anos de idade. Culturalmente, reduzir nosso sistema solar de 9 para 8 planetas também causa desconforto. O número 9 tem um significado profundo em várias religiões e tradições, simbolizando completude, sabedoria e despertar espiritual no cristianismo, na mitologia nórdica, nas crenças indianas, na cultura chinesa. E no budismo, está ligado à vida humana, 9 meses de gravidez, e aparece na matemática, ciência e música. No Arizona, perto do Observatório Lowell, Plutão é celebrado na cultura local com rolos de sushi temáticos e misturas de café. E em 2024 o governador do estado assinou um projeto de lei reconhecendo-o como um planeta novamente. Então, onde isso deixa a busca pelo planeta 9? Ela nunca parou de verdade. Em 2017, a NASA lançou um projeto de ciência cidadã chamado Backyard Worlds, Planet 9, convidando entusiastas por estrelas a peneirar imagens da missão WISE. Por quê? Há simplesmente muitas imagens para a NASA analisar sozinha, e o olho humano ainda se destaca em detectar movimentos sutis no espaço. Essa iniciativa continua, mas manchetes recentes vêm de outro lugar. Uma equipe de Taiwan revisitou dados de arquivo do satélite astronômico infravermelho da NASA de 1983 e do satélite Akari do Japão do início dos anos 2000. Em maio deste ano, eles avistaram um ponto suspeito e consistentemente brilhante se movendo pelo céu. Não apenas ruído. Em junho, pesquisadores da Universidade Rice e do Instituto de Ciência Planetária no Arizona realizaram milhares de simulações do Sistema Solar, concluindo que há uma chance de 40% de o planeta 9 existir. A empolgação não para por aí. O Observatório Vera Rubin, no Chile, que possui o telescópio de levantamento mais avançado do mundo com 3.200 megapixels e uma distância focal de 10 metros. Pode ser a chave. Suas primeiras imagens surgiram em junho deste ano, com sua capacidade de detectar objetos fracos e distantes. E um sistema para comparar novas imagens com dados anteriores, ele pode avistar o planeta 9 dentro de alguns anos, potencialmente auxiliado por até 20 luas ao seu redor, facilitando sua detecção. Claro, o ceticismo permanece. Alguns argumentam que o principal candidato a planeta 9 tem uma órbita inconsistente com as previsões. Um estudo de 2021, que escaneou 87% do céu do Sul ao longo de 6 anos, encontrou 3.500 candidatos potenciais, mas não confirmou nenhum, concluindo com 95% de confiança que o planeta 9 não está naquela região. No entanto, eles admitiram cobrir apenas de 10 a 20% dos locais possíveis, deixando espaço para dúvidas. Outra teoria postula que o planeta 9 já esteve em nosso sistema solar, mas foi ejetado, ou está ainda mais longe do que o esperado. Uma ideia mais ousada sugere que pode nem ser um planeta, mas um pequeno buraco negro primordial, do tamanho de uma toranja, orbitando com um halo de matéria escura, embora isso seja, no mínimo, especulativo. Enquanto aguardamos respostas, lembro-me de um velho ditado: ver para crer. O astrônomo do Caltech, Mike Brown, observa que é difícil explicar nosso sistema solar sem o planeta 9. Enquanto outros insistem que é uma fantasia. Independentemente de onde você esteja, a história da humanidade é uma de descoberta impulsionada pela curiosidade. O universo observável abrange 93 bilhões de anos-luz, e entendemos menos de 5% dele.
A NASA nos lembra que nem exploramos todo o nosso próprio sistema solar, quanto mais os bilhões de estrelas da galáxia. O desconhecido é vasto, e essa é a beleza disso. Como alguém com uma impressão dos pilares da criação na minha sala de estar. Estou empolgado com cada nova imagem do telescópio James Webb. Não saber tudo mantém a maravilha viva. Então, mantenha a curiosidade. Olhe para as estrelas e lembre-se de que há muito mais lá fora do que podemos ver. O que você acha? O planeta 9 é real? Vamos encontrá-lo. E se sim, ele corresponderá às nossas previsões, ou nos surpreenderá completamente. Se você gostou deste mergulho em mistérios cósmicos, mitos, cultura e ciência, dê um like e se inscreva. Há muito mais para explorar. Obrigado.